Muito bem. Estamos chegando. Vou compartilhar aqui com alguns grupos a live de hoje, que vamos falar sobre um assunto muito interessante. Religião, seitas e heresias. E o convidado desta noite será o nosso segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Mossoró. Trata-se do pastor Wendel Miranda. Eu espero que você compartilhe esta live. Assunto interessante. Você compartilhando faz com que outras pessoas também possam participar conosco. Pastor Wendel Miranda. Hoje nós estamos com a live, 12ª live. 12ª. Religiões, seitas e heresias. Religiões, seitas e heresias. Então, se você compartilhar, outras pessoas, tá certo? Que estão participando conosco vão ter a oportunidade de participar conosco, tá certo? Nós estamos vendo aqui alguns irmãos conosco, deixa-me ver aqui, uma Francisca Sueli, já está conosco, Raimundo Augusto, Gilneide, Ricardo Souza, Jadson, muito bem, Joel Carlos e outros irmãos estão conosco, tá certo? Aguardando o pastor Wendel chegar por aqui, ele já me avisou que já estaria conosco. Mateus 24 e 24. Olha o que é que diz. Mateus 24 e 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, esse versículo é o versículo chave, o versículo tema. E estamos vivendo dias difíceis que às vezes a pessoa aceita Jesus e pergunta. E às vezes até por uma questão de, vamos dizer, inocência, fica se congregando numa seita, né? Às vezes por falta de conhecimento, a pessoa aceita Jesus e procura uma igreja e por lá fica, e às vezes, né? Aí a verdade prática diz assim: conhecendo a palavra de Deus, venceremos Satanás e seus adeptos. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Observe que a nossa preocupação em tudo isto, a nossa preocupação, que nessas 12 lives, olha o que é que nós já estudamos. Certeza da salvação. A segunda, a vida devocional. Terceira, a Bíblia Sagrada. A quarta, integração à igreja. A quinta, obediência a Deus. A sexta, poder espiritual. E a
a oitava, a sétima foi poder espiritual, a oitava foi comunicando Cristo aos outros. Nosso missionário Lindenilton está conosco aqui, né? A nona, batismo em águas e ser do Senhor. E a décima, problemas e crises espirituais. A 11ª, a contribuição cristã. E a 12ª, que é hoje, religiões, seitas e heresias. Então, eu vou só convidar o pastor Isaac para segunda-feira nós fazermos novamente a vida devocional, porque houve um problema na internet, não deu para a gente, então vou refazer essa live, a vida devocional, para que as pessoas não percam nada. E eu não vou ficar fazendo 2 lives por semana, como eu estou fazendo nessa. Eu vou ficar fazendo uma live por semana. Escolher alguns assuntos. Se você, meu irmão, tiver aí, você pode me dar sugestões, tá certo? No nosso Facebook, no nosso Messenger, pode mandar e nós vamos procurar fazer outras lives de segunda-feira, um dia interessante para a gente participar, tirando algumas dúvidas, que é muito bom a gente ter conhecimento. Eu estava pensando até um assunto interessante, o que a Bíblia não diz, porque nós vemos tanta gente pregando, está escrito, ou o que não está escrito, que muitos pregadores dizem que está escrito, e seria interessante, tá certo? Porque muita gente dizendo está escrito. O pastor Ciro Sanches era para estar hoje fazendo essa live comigo, só que ele tem uma escola bíblica, mas vai estar conosco o pastor Wendel Miranda. E eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção, porque o Wendel é muito bom, tá certo? O Wendel é muito bom nesse assunto e ele me disse que está já chegando por aqui. Se ele está chegando é porque ele chega mesmo, tá certo? Então, alguns assuntos, se tiver sugestões, pode mandar assuntos interessantes, o cristão e a política. Muita gente fica se perguntando, o crente pode entrar na política? Então, são assuntos, queridos, que precisamos estudar, aprender, porque essa coisa está escrito, sem dizer aonde está, às vezes deixa a gente numa situação, né, complicada. Então, é muito bom. O nosso objetivo nestas lives é justamente trazer esclarecimento. A gente cresce espiritualmente, e quando a gente não está tendo tempo de ir à igreja, de estar na igreja aprendendo, então é a oportunidade da gente aprender, né? Aprender é muito bom. Eu tenho trazido aqui pastores, né? Muito bom. Nós escolhemos a dedo. Cada um participou. Então diz assim: conhecendo a palavra de Deus, venceremos Satanás e os seus adeptos. Muito bem. Pastor Wendel. A introdução diz assim, ó, interessante. Olha aí. Eita. Olha eu aqui. Pastor Wendel Miranda. Que bênção, rapaz. Deus, aleluia. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu companheiro. Alegria estar contigo aqui essa noite. Rapaz, que a honra é minha, pastor Wendel, você poder participar desta live comigo, um assunto tão interessante
E eu estava justamente dizendo, pastor Wendel, essa é a 12ª live que nós estamos fazendo, com assuntos importantes e esclarecedores para os nossos irmãos. E hoje é religiões, seitas e heresias. O nosso texto base está em Mateus 24 e 24, porque diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Pastor Wendel, eu estou justamente utilizando os temas do, discipulado que vocês aplicam aí em Mossoró, que eu me lembro quando nós dirigimos o Planalto, 13 de maio de 1993, o pastor Jorge Luiz trouxe 2 irmãos de Natal e implantamos. Nessa época não era bonitinho assim, a gente levava as folhinhas. E vocês têm dado uma melhorada. E hoje tem um departamento, né, pastor? Departamento de discipulado, todo discipulado, organizado. É verdade, é verdade. Então, a introdução diz assim: por não poder destruir a Bíblia, nem contestar as suas palavras, o diabo e seus anjos tentam desacreditar, esconder ou torcer as verdades contidas neste tão grande livro que é a palavra de Deus. E por isso, temos a responsabilidade e a obrigação de conhecer a doutrina pura e verdadeira que se encontra na Bíblia Sagrada. E assim, arrebatar com coragem almas que estão sendo enganadas por Satanás e seus adeptos. Muito bem, amados. Hoje, com muita alegria e prazer, estamos com o nosso pastor Wendel. Ele é o nosso segundo vice-presidente ali na igreja em Mossoró. E tem sido bênção, não só para Mossoró, como para nós do campo também, né? Estamos fazendo um curso e tem sido bênção. Todas as quartas-feiras com o pastor Wendel, não só o campo de Mossoró, tem o de Caicó e o de Tangará e o de Ceará-Mirim. Muito bem, é mais de 100 obreiros toda quarta-feira com o pastor Wendel. Muito bem, pastor Wendel, eu deixo você bem à vontade, querido, para falarmos deste assunto, religiões, seitas e heresias. Então, vamos falar primeiro sobre o que é religião, de onde vem religião, para que as pessoas possam saber que palavra é essa, religião, porque eu escuto muitos dizer assim: vou ficar na minha religião, vou ficar na religião dos meus pais. E às vezes, por não saber o que é religião, deixo você bem à vontade, meu querido, e Deus... Amém, meu pastor. Amém. Muito obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade de estar com vocês. É uma oportunidade de compartilhar, de dividir esse tempo aí com os nossos irmãos. E é sempre um prazer falar de Deus, falar de sua palavra, estudar a Bíblia, procurar crescer na graça e no conhecimento de Deus. A religião, a temática de hoje envolve religião, seitas e heresias. Você tem muitas maneiras de abordar essa temática, né? Isso. É uma temática que envolve muita coisa. E a gente vai tentar aqui fazer um resumão. Isso. E na medida que surgir alguma pergunta, aí você vai fazendo as perguntas e a gente tenta direcionar aí para ver se fica, vamos dizer assim, mais fácil, né? Mais fácil a gente entender. A definição de religião é um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas à noção daquilo que é sagrado. A religião, ela vem de uma palavra que quer dizer religação, reconexão. A palavra religare. A palavra religare é que dá a ideia do nome religião. É uma palavra muito ampla, utilizada para todas as pessoas dentro das suas práticas sociais,
dentro das reuniões de suas comunidades, do conjunto de pessoas, do grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma crença. E a crença é o conjunto doutrinário daquilo que aquelas pessoas acreditam. Então, se eu for falar aqui de religiões, eu vou dizer para você, só para a gente ter uma ideia aqui, por alto, existem hoje, aproximadamente 150 mil religiões. É religião para tudo quanto é gosto, meu amigo. É verdade. Tem religião para tudo. Bota aí, 150 mil religiões. É muita religião. Porque cada grupo de pessoas espalhadas ao redor do mundo, elas vão reunindo um conjunto de crenças, um conjunto de coisas que elas acreditam. E cada ideia, cada conceito que gira em torno desse conjunto de crenças, ele se transforma na religião para aquelas pessoas. Então, hoje nós temos no mundo mais de 8 bilhões de pessoas. No mundo inteiro hoje, a população mundial ultrapassa a casa dos 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Então, se você joga toda essa quantidade de gente no planeta Terra e você divide aí pelos 150 mil tipos de religiões, você vê a diversidade. Há uma diversidade muito grande. Então, religião é isso. Religião é um conjunto de crença. Aonde tiver um conjunto de crença, um conjunto de doutrina, em torno de alguma coisa, ali tem uma religião. Né? Isso é uma religião. Falando, inclusive, de maneira sociológica, que é a maneira de estudar a sociedade, a sociologia, ela é a ciência que vai estudar a sociedade, o comportamento das pessoas em grupos, né? Por isso que é a sociedade. E você vai ver a religião ali presente, né? As seitas, por sua vez, as seitas são um conjunto de determinadas crenças que saem daquilo que nós consideramos para nós fora, distante daquilo que nós acreditamos. Então, para nós evangélicos, para nós cristãos evangélicos, se constitui uma seita tudo aquilo que passa a ser, vamos dizer assim, partido, facção, uma escolha filosófica que sai do conjunto de crenças que faz parte da nossa fé. Então, toda reunião... Olha, se você tem 150 mil religiões no mundo, é claro que vai ter um monte de seitas quando a gente for comparar com a nossa crença, com a nossa fé. Nós, cristãos evangélicos, cremos de um jeito, temos nossa base, temos nossa fundamentação, na nossa maneira de ver, nossa maneira de ver. Esse caminho que nós estamos seguindo é o certo, porque é o caminho que está baseado na Bíblia. Então, nós consideramos a Bíblia como nosso fundamento de fé. E a maneira de interpretar a Bíblia para nós é por esse caminho, é por essa linha. Aí, quem vai por outro caminho e cria um outro partido, uma saída para uma outra linha, então, para nós, se constitui uma seita. Aquilo passa a ser uma seita. E uma heresia, ele vai falar de algo que é contra, literalmente, o que diz a palavra de Deus. Então, para nós, o herege, vamos dizer assim, né? O herege é uma palavra que muitas vezes é utilizada para insulto, para agredir. Durante muito tempo, o herege era considerado alguém que afrontava uma fundamentação bíblica, né? Alguém que trazia... Vou dar um exemplo. Quando você diz que... Vou dar um exemplo. Quando você diz que Maria, mãe de Jesus, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração por Maria, nós cristãos evangélicos, nós consideramos muito Maria, viu? Só para fazer uma observação. Mas nós não idolatramos Maria.
Nós não endeusamos Maria. Nós não colocamos Maria numa posição de intermediária, de intercessora, né? Nós não fazemos isso. Na nossa maneira de crer e de ver, Maria não tem esse papel. Ela foi agraciada, ela foi uma mulher exemplar, ela foi, entre tantas mulheres, a escolhida para ser a mãe do Salvador. Tudo isso, parabéns, nosso elogio, nosso reconhecimento pela vida e testemunho da irmã Maria. Mas isso não dá a ela a condição de ser uma mediadora. Você vê que isso, quando você coloca Maria numa condição de ela ter poder de convencer Jesus ou convencer Deus de alguma coisa, porque vai interceder por nós, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, quando você vai dando esses atributos que biblicamente não existem, então na nossa ótica você está dizendo algo que é contraditório ao que a Bíblia fala. Então, se é contraditório, então é uma heresia. É algo que vai contra um princípio da palavra de Deus. Isso é uma heresia. É tudo aquilo que não tem respaldo, não tem fundamentação, não tem base bíblica. A palavra heresia e seita andam muito próximas. Só que seita é muito mais usado para dizer que aquele conjunto de pessoas se desviaram do centro, daquilo que era o principal, daquilo que era o importante, daquilo que era bíblico. Tem mais a ver com isso, tá? Tem mais a ver com essa questão, tem mais a ver com esse princípio. Enquanto que a heresia tem mais uma relação quando é algo que confronta um princípio doutrinário, um princípio bíblico, e ali ataca frontalmente. Essa seria uma maneira simples da gente procurar falar um pouco sobre esses três temas: religião, seitas e heresias. Religião tem muitas, religião tem mais de 150 mil. O cristianismo é uma religião, é uma das religiões que existem no mundo. E o cristianismo, ele propõe exatamente o que muitas religiões também propõem, que é a reconexão entre você e Deus. A proposta do nome religião é ligar você de volta a Deus, porque de alguma maneira você se perdeu, de alguma maneira você não está nessa ligação. Para nós cristãos, eu sou cristão evangélico, então para nós cristãos, quem salva não é a religião, quem salva é Jesus. Mas a religião, ela traz um conjunto de crenças que nos faz seguir a nossa maneira de viver. O nosso jeito de viver está ligado com o conjunto de crenças que nós temos na nossa prática diária. Esse seria o resumão. Se você quiser fazer alguma consideração, pastor Raimundo, por favor, ou alguma pergunta, ou algum complemento, por favor, ou chamar a atenção num ponto aí. Eu quero que você nos diga o que é que identifica uma seita falsa. Entendeu? Ok, vamos lá. O perfil de uma seita, como é que a gente pode identificar uma seita? Porque seita já está dizendo, seita é falsa, né? É isso? Ela está indo por um desvio. Toda vez que você escutar o nome seita, você pode escutar o nome desvio, né? Bom, perfil de uma seita. Vamos ver o perfil de uma seita. Primeira coisa, vamos observar as características do líder e dos adeptos dessa seita. Primeira coisa, todo perfil de um líder de uma seita, ele acha que ele recebeu uma revelação especial de Deus mais do que qualquer outra pessoa. Então, ele se coloca acima da palavra de Deus. Ele se coloca como sendo o detentor de uma revelação. Então ele diz, Deus me revelou, ou eu tive uma revelação que ninguém teve, eu tive uma interpretação de que ninguém teve. E você vai para a Bíblia, aquela interpretação não existe, aquela palavra não existe, ele traz a figura dele como centro das atenções daquilo que ele supostamente está dizendo que está revelando, que está trazendo. Segunda, ele reivindica, de alguma maneira, ser uma encarnação de um Deus, ou da divindade, ou um mensageiro especial, um mensageiro único. Ele se coloca muito como sendo alguém que está fazendo uma missão extraordinária, uma missão que ninguém vai poder fazer, só ele.
que ele tem habilidades. O líder que se apresenta numa seita, ele vai juntando essas características. Que ele é especial, que ele está acima de qualquer repreensão, ninguém pode repreender ele, ninguém pode corrigir ele, porque ele está acima de todo mundo. Ninguém tem autoridade para cobrir ele. E esse é o perfil de um líder de uma seita. Que mais? Perfil dos adeptos de uma seita. É uma pessoa que pode ser convencida a entrar numa seita, qualquer pessoa. Normalmente estão desencantadas com alguma coisa que aconteceu na sua igreja, na sua própria religião. Então, eles se acabam aderindo facilmente a essas propostas inovadoras, essa novidade. Tem gente que gosta de uma novidade, viu, pastor? Tem gente que gosta da novidade. Então, aí, o lance da novidade chama a atenção dele e ele vai se deixando levar. Está desiludido por alguma coisa da sociedade. Acaba sendo alguém carente também. Alguém emocionalmente fragilizado. Indivíduos que não têm propósito na própria vida. Essas pessoas normalmente são presas fáceis dentro de uma seita. Uma seita, ela não tem uma fundamentação bíblica, ela tem uma distorção bíblica. Ela distorce a hermenêutica, que é a interpretação do texto bíblico. Ela pega um texto bíblico e faz uma interpretação que não tem nada a ver nem com o texto, nem com o contexto, nem com o pretexto do texto. Ela diz algo totalmente fora. Ela pega um versículo, entendeu? E faz uma interpretação particular, que na cabeça dela tem uma lógica, que na cabeça dela faz um sentido, mas quando você vai ver, biblicamente, a interpretação bíblica, gente, a Bíblia se interpreta por ela mesma. Eu não posso chegar aqui e inventar uma interpretação. É verdade. Eu não posso aqui usar minha criatividade, eu vou usar aqui minha criatividade. Eu peguei um texto bíblico e vou aplicar uma coisa, trazer uma interpretação de uma coisa que não existe, que não está lá, não está escrito. A Bíblia, ela se confirma dentro dela mesma. Uma seita, ela não tem nenhuma preocupação com a hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação. E a hermenêutica bíblica é a interpretação bíblica. Quem entra numa seita e traz uma heresia, um princípio contraditório ao que a palavra está dizendo, é alguém que não tem nenhuma preocupação com isso. Então, se aproveita da fragilidade das pessoas, se aproveita do momento da vida de alguém com um temperamento muito forte, alguém que se reveste de uma autoridade supostamente divina, mas não tem autoridade divina nenhuma. E aí ele pega um texto bíblico para respaldar o que ele está querendo dizer e interpreta no outro sentido, e traz para outro sentido. Então, assim, essa questão de como identificar uma seita primeiro, olhando para o seu líder, o perfil egocêntrico, megalomaníaco, distorcido no comportamento, alguém se atribuindo muita coisa, a gente tem que botar as barbas de molho. Alguém se colocando numa posição de superioridade espiritual muito grande, meu irmão, a gente tem que botar isso na peneira. Tem alguma coisa errada nesse, tem boi na linha, meu irmão, tem boi na linha. Alguém que se coloca acima de qualquer coisa. Não tem, a revelação bíblica não vale, o que vale é a revelação do que eu sonhei, o que vale é a revelação do que eu pensei, o que vale é a revelação do que eu estou dizendo. Não é assim, não. A autoridade na nossa vida cristã é Bíblia. E uma seita, ela não procura a autoridade bíblica, ela procura usar a Bíblia. Ela usa a Bíblia, ela pega o versículo, distorce o versículo, e aí vai usar para ela. Isso é uma seita. Tá bom? Pastor Wendel, poderíamos dizer que um cristão, uma pessoa que está numa igreja evangélica, e ele sai para uma seita, poderíamos dizer que essa pessoa apostatou da fé?